Obrigado. Bem-vindo de volta. Está assistindo ao resumo? Estamos continuando nossa conversa com a vice-ministra das Relações Exteriores de Israel, Tzipi Hotovely, e antes do intervalo, estávamos falando sobre alguns ventos de mudança vindos de Washington. Há muitos relatos sobre o plano de paz de Trump que pode ser apresentado em breve. Como o governo israelense entende essa proposta? Há algum esboço do que a Casa Branca planeja? Primeiramente, só posso dizer que eles estavam dispostos a entender. Transferir judeus ou árabes não é uma boa ideia. E a ideia de desmantelar assentamentos, porque os assentamentos não são a questão central desse conflito. Não vai fazer parte do programa. Acho que esse é um ótimo ponto de partida. A segunda coisa, acho que foi transmitida como uma mensagem de Washington o tempo todo, de que eles nunca vão impor um acordo de paz quando ele não for aceitável, para os dois lados. Posso esclarecer seu comentário? Você quis dizer que há, porque... Aliás, declaração do presidente. Ok, mas você tem garantias de Washington de que qualquer proposta de paz deles não envolve a remoção dos assentamentos israelenses, não? Eu não disse que isso é uma promessa. Disseram que nunca imporiam nada que torne Israel inseguro ou prejudique nossa segurança nacional. Não ouvi Benjamin Netanyahu na coletiva. Espere um segundo. É a abordagem do governo israelense, disse o primeiro-ministro. Ele falou alto, e essa também é minha opinião. A ideia de arrancar pessoas do lugar ao qual pertencem. Judeia e Samaria são lugares aos quais os judeus pertencem há 3.000 anos. Eu acho que isso é um equívoco sobre o conflito. Você está disposta a aceitar isso? Nunca sugerimos aos palestinos mudarem de lugar. Isso nunca foi proposto por Israel. Sempre afirmamos que a paz exige respeito mútuo entre judeus e árabes. Este governo vai propor algo próprio? Há diferenças até entre você e o primeiro-ministro sobre os dois estados que ele às vezes apoia. Este governo tem uma posição que vai apresentar aos americanos? Temos 3 princípios, e acho que devemos seguir esses 3 princípios. Independentemente do acordo, as forças de defesa de Israel ficarão entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. Essa é a única forma de garantir que a região não fique sob controle de outra organização terrorista. A segunda questão é a segurança de palestinos e do Estado judeu. Além disso, Jerusalém será unificada. Não importa quais sejam os arranjos de segurança ou os acordos feitos entre os dois lados. Jerusalém sempre será nossa capital como uma cidade unificada. E o terceiro, como mencionei, é o fato de que nenhum judeu ou árabe será removido do local. Então, quero voltar a uma palavra-chave que é aquela que sempre ouvimos e que você acabou de mencionar, que é assentamento. Você disse que não é a questão neste conflito, mas certamente muitos não concordariam com você. Na coletiva entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, Trump disse: "Eu quero você. Eu vou querer que você segure os assentamentos em algum momento. Eu vou querer que você segure os assentamentos." Isso ainda não ocorreu. Você acha que este governo faria isso se Trump pedisse? Esta é a primeira administração americana desde 1967 que não considera assentamentos obstáculos à paz. A abordagem é bem diferente. Acredito que hoje enfrentamos dificuldades para construir devido aos 8 anos de paralisação nas construções durante o governo Obama. Não conseguimos construir livremente. Porque existe uma questão de planejar o crescimento dessas comunidades, isso realmente não é o problema. Todo mundo sabe disso. A recusa do mundo árabe em aceitar a ideia de um Estado judeu começou muito antes de 1967. Esse conflito de 100 anos não tem nada a ver com a guerra de 1967. Na verdade, foi o mundo árabe que recusou a ideia de um Estado judeu, iniciando a guerra de 1967. Só para esclarecer, este governo israelense acredita ter liberdade total para construir assentamentos sob Trump? Como disse, mesmo com total liberdade, nossa capacidade de construir é limitada. Há um ritmo máximo, pois ficamos 8 anos sem planejar devido à paralisação dos assentamentos. Pelo fato de que Obama realmente não permitiu que isso acontecesse, é claro, eu fui contra isso. Acho absurdo que judeus não possam construir em sua própria mudança. Sim, isso mudou, pois os assentamentos não são o problema. Deputado, senhor, quero passar para outro assunto. Em novembro passado, você estava programado para falar no Hillel de Princeton. Eles te cancelaram. Foi isso que você disse na época. Minha visita a Princeton foi cancelada pelo Hillel, que deveria ter me recebido.
Devido à pressão de estudantes judeus contrários ao meu posicionamento político, darei minha palestra hoje à noite em Princeton. O Chabad concordou em receber a vice-ministra. É certamente bom. É uma experiência e tanto. É bom que o Chabad tenha concordado em recebê-lo. Mas o Chabad representa apenas uma pequena parcela da comunidade judaica americana. Por décadas, o Hillel tem sido o principal representante da comunidade judaica tradicional nos campi americanos. Preciso perguntar, Israel está perdendo os jovens judeus americanos? Seu governo não tem responsabilidade nisso devido a algumas políticas, inclusive sobre os palestinos? Não. Eu preciso te perguntar, o que está acontecendo com o Hillel? O que está acontecendo com a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica? O que está acontecendo com o respeito humano mais básico? Vocês convidam um representante do governo israelense e cancelam no mesmo dia porque alguns estudantes judeus discordam das minhas opiniões. Isso é algo realmente ruim que está acontecendo sob o que eu chamo de ditadura liberal. E isso é algo com o qual vocês deveriam se preocupar quando se trata da forma como Hillel está tratando os representantes israelenses. Agora, recebi apoio, inclusive de pessoas de esquerda em Israel, que entendem que o problema não é o governo israelense. Na verdade, o problema é que jovens das principais universidades da Ivy League não querem abrir a mente para opiniões diferentes. Acho isso trágico e não tem relação com a atuação do governo israelense. Você só fez essa pergunta porque estou tentando me aproximar de Princeton. E se eu tivesse ficado em Israel e dissesse, não me importo com uns, mas sim com outros? Alguns deles são meus irmãos. Alguns deles são judeus, claro. Alguns deles são americanos, jovens americanos, e eu tenho interesse em falar sobre isso. Vou te contar o que ouvi de um amigo judeu americano. Você perguntou o que está acontecendo no Hillel? Ele disse, o que acontece em Israel? Não posso ir e rezar como gostaria. No Muro das Lamentações, devido ao acordo e ao recuo do governo, como no caso do acordo do Muro das Lamentações, não estou contestando o que você diz sobre distanciamento e tendências no judaísmo americano. Então, por que esse governo não faz de tudo, até em temas não relacionados, para aproximar o judaísmo americano de Israel? Bem, eu acho que é um objetivo muito importante aproximar os judeus americanos de Israel. Acho que esse é um dos meus objetivos. Precisamos ser sinceros. A solução do governo israelense para o Kotel foi criar o belo local chamado Islat, Israel. Estive lá quase sempre. Está vazio. E, na minha opinião, não é porque não gostam do acordo. O motivo de estar vazio é porque, na maioria das vezes, essas pessoas nem sequer têm interesse em ir ao Kotel. E o governo israelense realmente estava fazendo muito para garantir que as pessoas pudessem ter uma oração igualitária. As mulheres podem ir junto com suas famílias. Os homens podem ir junto com as filhas. Tudo está organizado, mas eles não estão dispostos a aceitar isso. Porque se você me perguntar, isso é uma questão política. E eles querem obter reconhecimento através da questão do Kotel. E estão transformando um lugar religioso, um local sagrado, em algo para disputa política. E eu realmente acho que a solução que foi oferecida era muito boa. No pouco tempo que nos resta, eu só quero entender um pouco mais sobre essa questão quando falamos sobre o que ouvimos. É descrito como um abismo entre os judeus americanos e o governo israelense. Por vários motivos, como a divisão ideológica, oração igualitária no Muro das Lamentações, conversões ou falta de paz entre israelenses e palestinos. Acredita-se que os judeus americanos estejam hoje, e de forma muito vocal, cada vez mais distantes de Israel. Você consegue entender esses judeus que sentem que não têm mais nenhuma conexão com Israel em nenhum nível? Bem, eu não consigo entender isso, porque talvez eles sejam jovens demais para se lembrar de como é ser uma pessoa judia, sem uma pátria judaica, sem um Estado judeu. Acho que a memória é curta. Há 70 anos, o povo judeu enfrentou um holocausto horrível, pois não existia um Estado-nação para os judeus irem. Os judeus não seriam aceitos no Estado? Sempre digo, esta é a casa de todos os judeus, de todas as vertentes. Todos são bem-vindos para influenciar a política israelense. Por favor, venham. Como falei, aceito abrir mão de uma liderança de direita para que todos os judeus possam compartilhar este lindo lugar chamado Israel. Mas a outra questão, e eu acho que a outra questão é não entender a complexidade da região. Pessoas que nunca enviaram seus filhos para lutar pelo país. A maioria dos judeus não tem filhos servindo como soldados na marinha
ou indo ao Afeganistão ou Iraque. A maioria vive confortavelmente e não sabe como é ser atacado por foguetes. E eu acho que parte disso é realmente experimentar o que Israel enfrenta diariamente. Aliás, Ainda estou formando uma ministra incrível. Tsipi Hotovely, obrigada por vir.